Eu acredito que algumas coisas só chegam até você quando você está pronto. Isso aconteceu comigo. Então, quero compartilhar a minha história com você. E se esse vídeo chegou até você, é porque esse é o momento. Oi, meu nome é Michelle Leopoldo, estou construindo a minha vida rica a partir do zero. E aqui eu compartilho essa jornada. Em janeiro, eu li o Almanac. É um livro muito bom, só que eu não estava pronta para ler aquele livro. Mesmo assim, eu fiz a leitura. E aí, recentemente, depois disso, eu li alguns livros, né? E recentemente eu li um livro e eu falei, cara, eu preciso ler o Almanac novamente, porque eu consigo ver o quanto eu trabalhei algumas questões, né, algumas crenças, né, que me limitavam. E eu falei, eu preciso ler o Almanac de novo. E hoje eu vim compartilhar com vocês uma parte do livro que eu li recentemente. Ele fala sobre talento natural. E qual que é o talento natural? Você sabe qual que é o seu talento natural? E aí ele conta uma história, ele sempre foi apaixonado pela ciência. Desde pequeno, ele queria fazer algo relacionado à ciência. E uma vez a mãe dele falou, você vai ser do mundo dos negócios. Concordou muito com o ponto de vista da mãe dele, porque para ele queria fazer algo relacionado às ciências. E aí ele questiona, né? Qual que é o seu talento natural? Qual que é algo que é natural para você? O que é algo natural para você desde a infância? Que se você perguntar, por exemplo, para sua mãe ou para quem convive com você, sabe falar o que é algo natural. Por exemplo, aprender a tocar um instrumento musical sozinho. Em janeiro, por exemplo, eu pensei sobre isso e eu não conseguia identificar o que era algo natural para mim. E hoje de manhã eu fui tomar café e eu estava conversando com a minha mãe e com o meu irmão mais novo sobre o livro que eu tô lendo para eles. E aí eu consegui identificar algo que é natural no meu irmão, tá? Desde pequeno, ele desmonta as coisas e monta de novo. Então, quando a gente era pequeno, se um carrinho parasse de funcionar, né? Eles montavam esse carrinho que vinha pilha, bateria, e fazia o carrinho funcionar novamente. E ele já fez isso com rádio, com algumas coisas. E ele aprendeu a dirigir só olhando meu pai dirigir. Tipo, ele nunca teve aula de direção. Quando ele pegou o carro para dirigir, ele sabia dirigir o carro. Porém, foi algo que ele não trabalhou na vida dele. Acho que por falta de oportunidade, por falta de incentivo, por falta de recurso, né, pegou outro caminho. E isso é um talento natural. Eu brinquei com ele, falei, você precisa voltar e desenvolver esse talento, nem que seja como um hobby, porque eu acho que é isso que vai te deixar rico. E aí, e eu perguntei para eles, qual que é o meu talento natural? E aí ninguém soube falar. E foi uma coisa que eu mesma não soube responder. Se eu chegar a essa resposta, eu tive que fazer o exercício diferente. Eu nunca tive clareza de um talento natural, sabe? Tem muitas coisas que eu fiz como hobby, ou que eu gosto de fazer, mas que eu tive que aprender, que eu paguei um preço ali, sabe? Eu me dediquei para desenvolver aquilo, porque não era algo natural. Por exemplo, dançar. Eu já fiz balé, fiz jazz, e não era natural, inclusive no balé eu era péssima, né? Mas eu cheguei a desenvolver aí por um tempo e me tornei boa, né? Mas dança de rua era algo natural para mim, sabe? Foi algo que fluiu. Então, tipo, dos estilos que eu dancei, acho que o street dance foi o que era mais próximo do natural. Hoje em dia, eu não danço mais. Hoje eu sou cabeleireira, especialista em cabelos naturais. E eu já trabalhei com outras coisas. Já trabalhei, inclusive, de operadora de telemarketing, operadora de caixa. Já fui babá. E quando eu trabalhei como operadora de telemarketing, chegou numa fase que eu estava tão estressada por conta da rotina, sabe? Você trabalhar na frente do computador, falar só com o cliente. Uma área, assim, que para mim foi muito difícil, sabe? Áreas administrativas, para mim, geralmente são mais difíceis, porque eu gosto da interação social, né? E aí, eu pensei, eu vou eliminar o que eu não gosto para eu entender o que é natural para mim. Eu fiz esse exercício, tá? Então, por exemplo, eu não gosto de não poder conversar. Para mim, conversar é essencial, então eu me dou muito bem no atendimento ao público, porque eu gosto da comunicação, eu gosto dessa troca. Nos serviços que eu trabalhei, que eu não podia conversar, que eram, sabe, rotinas administrativas, que eu não podia conversar, assuntos aleatórios, tá? Porque, por exemplo, o telemarketing, você pode conversar com o cliente, mas eu não queria conversar com o cliente. Eu queria conversar com a pessoa do meu lado. Para mim, não funcionou muito bem o telemarketing. Eu trabalhei um tempo porque eu precisava, mas não funcionava.
não era um serviço que eu gostava. Quando eu entendi que se for para trabalhar em uma área que eu não possa conversar, que eu não quero porque eu não me dou bem, ficou mais claro para mim qual é o meu talento natural, tá? Então, no meu ponto de vista, o meu talento natural é falar. Só que é um talento que eu nunca explorei, né? É um talento que eu nunca explorei. E aí o meu irmão ainda falou hoje de manhã, né? Porque eu contei para eles. Eu falei, gente, o meu talento natural é falar. E aí ele falou assim, então dá para você trabalhar de telemarketing, só que não é assim, né? Por isso você precisa explorar o seu talento natural. Porque de telemarketing eu já trabalhei e eu não me identifiquei. Por exemplo, ó, na escola, eu era uma aluna muito difícil. Então, eu sou aluna, que a professora falava, é uma boa aluna, mas conversa demais. E eu era bem bagunceira, assim, na escola. E quando tinha trabalho em grupo, minha letra é feia. Minhas amigas da escola são minhas amigas, eu tenho 2 amigas da escola que são minhas amigas até hoje, né? E aí elas sempre foram mais delicadas, escreviam lá com aquelas letras lindas, maravilhosas. Quando eu tinha trabalho em grupo, eu nunca escrevia no trabalho, porque elas não queriam minha letra, que minha letra é feia, e elas tinham uma letra perfeita. Quando eu chegava na apresentação, eu me saía melhor, porque eu lia ali o trabalho por cima, eu li ali o resumo que foi feito o trabalho e eu desenrolava bem na hora de apresentar. E muitas pessoas têm essa dificuldade de falar em público, né? E para mim nunca foi um problema. Eu falo com muita facilidade. Preciso melhorar muito a questão da comunicação, da oratória. Sim, para mim sempre foi algo natural. Então, desde a escola, eu tinha notas boas por conta das apresentações. Então, na hora de apresentar, inclusive, o professor interpretava até que eu tinha feito a maior parte do trabalho, porque elas eram tímidas e para mim fluía rápido. E às vezes, como elas não deixavam mesmo eu escrever, às vezes eu nem participava, tipo, da elaboração do trabalho. Aí na apresentação, elas colocavam meu nome porque a gente era um grupo e a gente era amigas. E na apresentação, eu me saía melhor que elas por conta da minha facilidade de comunicação. E aí, a comunicação nunca foi algo que eu foquei em desenvolver, sabe? Que eu foquei em trabalhar a oratória, né? Até esses dias que eu percebi que se for falar de um talento natural, porque eu não consegui enxergar outra coisa, eu faço algumas coisas bem, mas eu investi, sabe? Eu paguei o preço, tem um esforço. Eu me esforcei para desenvolver o que eu faço bem, né? Mas natural é falar. Eu gosto de comunicar, eu gosto de ouvir a outra pessoa, eu gosto de entender a forma da outra pessoa de pensar. Eu gosto dessa troca da comunicação. Para mim ainda é tudo novo, né? Mas eu já senti que o caminho é esse. Eu comecei a gravar recentemente para as redes sociais, né? Eu sou cabeleireira, então eu tenho um Instagram que eu posto trabalhos, né? Resultados de cabelos antes e depois. Mas, assim, de comunicação, não tem. Inclusive, tem uma menina que trabalha comigo, a Stephanie, e aí ela falou para mim assim, Mi, por que você não faz não dá curso sobre cabelo? E aí eu olhei para ela assim e falei, eu não me vejo dando curso sobre cabelo. Eu amo fazer cabelo, é natural. Se eu não dependesse financeiramente de fazer cabelo, porque é minha fonte de renda, provavelmente eu faria como hobby, porque é uma coisa que eu gosto, né? E eu paguei para me especializar, eu dediquei energia, tempo para aprender a fazer cabelo. Quando eu assumi o meu cabelo, pessoas que tinham cabelo cacheado, ondulado ou até mesmo crespo, me procuravam porque viam em mim algo, tipo, se ela tem um cabelo natural, provavelmente ela vai saber lidar com o meu. E aí eu me especializei para cuidar também de cabelos naturais. Hoje não é uma coisa que eu ensinaria, né? Mas eu aprendi também com as minhas leituras que isso de você mudar de opinião, de você analisar, de você se questionar, você rever e mudar, é importante porque isso é evolução. Hoje, por exemplo, não é uma coisa que eu me vejo fazendo, ensinando sobre cabelo, por mais que eu goste. Mas, quando eu comecei a estudar finanças, eu descobri uma paixão pelos números, pelos investimentos, algo que eu gosto, né? E aí eu me vejo constantemente explicando para as pessoas, ó, tô fazendo isso, ó, faz tal coisa. As meninas que trabalham comigo no salão, eu sempre estou incentivando, porque, gente, o conhecimento é poder, e o poder
enriquece. Sempre eu me pego incentivando as pessoas a buscarem por educação financeira, por começar a investir, por começar a economizar. Estou fazendo o desafio financeiro dos 200 depósitos, já postei aqui sobre isso, e incentivei, né, as meninas que trabalham comigo, por exemplo, a iniciar o desafio dos 200 depósitos também. E recentemente eu comecei a gravar nas redes sociais sobre educação financeira, tá? Que eu sou estudante de finanças, mas eu comecei a gravar principalmente para desenvolver minha comunicação, porque foi um conselho que eu assisti em um vídeo de oratória. Comece a gravar, comece a se comunicar para trabalhar a sua comunicação. E eu falei, bom, vamos lá. E aí eu criei um canal no TikTok. Meu canal tem 30 dias. E não é fácil, tá? Se comunicar é uma coisa, colocar o celular na frente do rosto e falar é bem diferente. Aqui no YouTube, como eu estou construindo a minha vida rica, que é algo real, tá? Não é algo só para vir contar, para ter um conteúdo para gravar, não é. Eu realmente, quando passei a estudar sobre educação financeira, e vi que era possível construir a minha vida rica, e eu não estou falando de luxo, de bens materiais, de carro, não estou falando nada disso. Eu estou falando sobre uma vida confortável, uma vida que você coloca a cabeça no travesseiro e dorme em paz, sabe? Sem viver dependendo do próximo pagamento. Porque o que eu estou buscando é o maior dividendo que o dinheiro, que o seu dinheiro investido pode pagar, no meu ponto de vista, que é a liberdade de tempo. É isso que eu tenho buscado. Eu sou mãe solo, eu tenho 3 filhos. Então, essa questão da falta de tempo, da rotina corrida, para ter essa liberdade, precisa de um certo esforço, de um certo planejamento, né? E por eu ser mãe solo, acho que a cobrança, eu me cobro muito mais. Precisei passar por outros livros, outras leituras, trabalhar algumas crenças na minha mente, para sentir a necessidade de voltar e ler o Almanaque de Naval Ravikant, com outra mentalidade, estando pronta para o que eles tinham para oferecer, tá? A primeira leitura, mesmo eu não estando com a mentalidade pronta, parece que eu estou lendo outro livro. Parece que é outro livro. E, na verdade, o livro é o mesmo, só que a minha mentalidade mudou. Então, cada página que eu leio parece uma descoberta, né? Eu consigo falar, nossa, eu sei porque eu já li, eu lembro algumas coisas, né? Mas é outro olhar, é um livro gratuito, tá? Já falei aqui, dá para baixar pelo Google. Se você não conseguir baixar, me manda mensagem que eu vejo se eu consigo te enviar. Vou deixar minhas redes sociais aqui para vocês acompanharem. E eu quero fazer um convite para você. Se questione o que é natural para você. E se você tiver dificuldade de enxergar qual é o seu talento natural, tenta eliminar o que é ruim, o que é desconfortável, o que você não se imagina fazendo e por quê. E aí, quando você achar o que você não quer fazer, eu tive que começar pelo que eu não quero fazer, pelo que eu não me vejo fazendo, para eu conseguir enxergar o que eu me vejo fazendo, o que eu faço sem esforço, sabe? O que flui natural para mim. É um canal novo e o intuito aqui é compartilhar algo que está transformando a minha vida e que pode fazer a diferença na vida de vocês também. Então, seja bem-vinda. Me conta aqui a sua história, me conta aqui se você sabe qual é a sua habilidade natural, se você já trabalha através da sua habilidade natural, se você precisa desenvolver, me conta aqui nos comentários. Gente, falar com o celular não é algo natural ainda para mim, tá? Eu estou trabalhando nisso e, bom, é completamente diferente, né? A hora que liga a câmera aqui, eu pelo menos travo, né? Mas esse é o quarto vídeo que eu estou gravando e eu acredito que vai ficando mais fácil, né? Principalmente comparado ao primeiro vídeo, que o primeiro vídeo eu falei, não vou postar porque não tá bom. E eu falei, não, eu vou postar porque primeiro a gente começa e depois a gente melhora. E hoje é isso que eu quero compartilhar, tá? Foi essa forma que eu achei para trabalhar minha comunicação, para agregar valor na vida de outras pessoas. Que bom que as coisas elas chegam na gente quando nós estamos prontas, né?
Talvez a mesma Michelle não teria pegado outro caminho aos 33 anos. E é isso. Eu espero que essa história agregue na sua vida, na sua jornada de alguma forma. Beijos!